Fala, galera! Aqui estamos na página do podcast Futebol Sem Fronteiras. Estou ao lado de Joaquim Pieira, do Diário Esporte, Eduardo Álvares, da BBC Radio, do Futebol Espanha. Eu sou o Júlio Gomes e nós vamos falar sobre a desastrosa eliminação do Barcelona na Europa League. Quer dizer, o Barça caiu da Champions, a Europa League se transformou ali na tábua de salvação para o clube na temporada. Depois do mercado de inverno, o Barcelona melhorou e muito. Né? Faz 4 meses que não perde na Liga Espanhola, fazia 3 meses que não perdia um jogo por todas as competições, mas aí perdeu. E perdeu na hora errada, perdeu por 3-2 do Eintracht Frankfurt na quinta-feira. Depois do empate no jogo de ida, o Barça está eliminado da Europa League nas quartas de final. Não chegou ao título, não chegou à final, não chegou nem à semifinal, foi eliminado pelos alemães. Joaquim Pieira, como explicar esse desastre, Kim? Olha, você falou desastre, que outro adjetivo usou? Não sei se... eu não falei vergonha, essas coisas, vexame e tal. Aí eu deixo para você usar os adjetivos. Mas você está pensando isso ou não? Eu acho que foi feio. Não ganhar a Europa League, que isso faz parte. Agora, o Eintracht Frankfurt, um time de meio de tabela na Alemanha. A coisa de ter jogado 2 jogos fora de casa, a gente já vai falar sobre isso. O Titanic do Xavi não chocou contra um iceberg, chocou contra uma pedrinha alemã e se afundou. É uma noite vergonhosa que entra dentro das noites vergonhosas, como todo clube tem em competições europeias. O Eintracht de Frankfurt é o 9º classificado da Bundesliga. O Barcelona não soube jogar bem a eliminatória nem na ida nem na volta. O Xavi tomou um nó tático do treinador do Eintracht de Frankfurt e depois teve uma derrota social por parte da torcida do Barça, com essa presença de 35 mil torcedores do Eintracht de Frankfurt. O 2-3 final, com essa vitória do Eintracht de Frankfurt, não pode mascarar que o Barça ia perdendo 0-3. Eu quando começou o jogo, ia fazer a brincadeira, pensei, vou falar nas lives, que é o 4º penalti consecutivo contra o Barça, os 3 do Levante e o primeiro gol do Eintracht de Frankfurt. Olha, nem para isso dá para falar. O Barça mostrou sua pior cara, mostrou que é uma equipe ainda em formação e que em determinados cenários tem dificuldades para apresentar o seu jogo. Foi muito bem no Bernabéu, ótimo. Ganhou em casa no Atlético de Madrid, ótimo. Ganhou em Nápoles, tendo que ganhar, ganhou bem no inferno de Istambul, no estádio Galatasaray, mas ontem, quando se encontrou 75 mil espectadores, praticamente 35 mil alemães, a torcida alemã empurrando mais que a fria torcida do Barcelona num jogo que temos que pensar que é Semana Santa na Espanha e que tem milhares de pessoas fora das grandes cidades de férias. E a torcida do Barcelona não encarou esse jogo com a seriedade que representava. E um título europeu é sempre importante. Um título europeu, seja a Supercopa, seja a Europa League, seja mesmo para esse Barcelona, era um título, era um jeito ótimo de começar a reconstrução. Agora, o Xavi, sendo treinador do Barcelona, foi eliminado nas duas últimas rodadas da fase de grupos da Champions, perdeu a Supercopa contra o Real Madrid nas semifinais, perdeu em oitavas de final da Copa do Rei contra o Athletic de Bilbao e agora cai contra o Eintracht de Frankfurt nas quartas de final da Europa League. A sensação... De repente, o que parecia bom, né, quando a gente olha com o tal do copo meio cheio e copo meio vazio, de repente o que estava parecendo bom não parece mais. Ô, Edu, enquanto você assistia ao jogo, você ria, gargalhava, você teve um pouco de pena do Ele Barça? assistia? Conte a sensação, sim, claro que assisti. Eu não ia perder. A sensação do madridismo. Cara, ver o Camp Nou vestido de branco é uma emoção. Foi uma coisa nunca impressionante. Aconteceu, né? Claro, estava cheio de torcedores do Inter vestidos de branco. É uma coisa... eu lembrei do Corinthians no Maracanã. É uma coisa assim histórica. A invasão. Nem precisamos enviar os torcedores. Mandamos os alemães aí para encher o Camp Nou de branco. Mas eu acho que é uma questão... tínhamos comentado várias vezes nas lives esses pontos fracos do Barcelona. Ontem ficou claríssimo que os laterais
com um time que tem 2 caras rápidos nas alas, sofrem demais. Primeiro, ele começou Xavi jogando com Mingueza, que não tem nível para o Barcelona. Depois colocou Deste, que levou o terceiro gol entre as pernas. E o Alba perdeu 3 ou 4 corridas das que o Alba 4 ou 5 anos atrás não perdia. Mas para mim é um elemento muito mais importante que tudo isto, e é o karma. O karma no futebol é ferrado. Então, você vai no dia anterior na coletiva, você começa a tirar onda, como fez o Xavi, falando que se o Real Madrid, que ganha de qualquer maneira, que para eles não interessa, e que o clube mais exigente do mundo, falou Xavi, o clube mais exigente do mundo é o Barcelona. Exatamente. Tem que ganhar, e tem que ganhar jogando bem. No dia seguinte, você é eliminado pelo 9º classificado do campeonato alemão e ainda fala que não tem problema, que não foi um fracasso, porque eles tentaram. Esse é o clube mais exigente do mundo. Se vocês tentar, está tudo certo. O karma é muito fera no futebol. Olha, Edu, quando... Você tira sarro e você leva o troco o dia seguinte. Edu, quando eu estudava, antes de sair de casa, minha mãe, antes de uma prova, me falava: Joaquim, faça o que puder. E eu fazia o que podia. Então, mas o Barça fez o que podia, Kim? Foi vergonhoso. Edu, eu sempre, não é ironia, eu sempre digo, e acho que já falei em alguma live, o Barcelona e a seleção brasileira são o único time do mundo e a única seleção que tem que ganhar e jogar bem. Jogar bem culturalmente é diferente em Barcelona que aqui no Brasil. Isso não é verdade, e já discutimos isso 30 vezes. E eu vou não, mas não é o tema, não é o tema hoje. Não é o tema. Mas assim, não é o tema. Ter Stegen, Barça ontem jogou mal e perdeu. Ter Stegen, pior cenário. Não é Courtois. Esse ano está fazendo milagres. Esse ano é um porteiro de carne e osso. Mingueza, terceiro lateral direito do Barcelona. O problema é que o primeiro tem 38 anos, que o segundo se chama Serginho 10. Um cara que se chama Serginho, e não é brasileiro, NH, né? Com N, já nasceu desde o começo, desde que foi o registro civil, está tudo errado. Poderia ser galego, Kim, poderia ser galego. Galego seria com N, ué. Pô, é verdade essa. Tá, mas não é um cara que pode jogar com a Holanda e prefere jogar com a seleção dos Estados Unidos. Segundo erro. E o terceiro erro é quando alguém decidiu acertar ele no Barcelona. Jordi Alba é Jordi Alba. E Jordi Alba significa que faz um dos gols mais bonitos do campeonato espanhol, mas Jordi Alba foi o pior jogador, muito ciente, que falta muita contundência no corpo a corpo. Ele agora é um jogador contundente, mas ele não sabe defender de forma contundente, porque ele nunca defendeu nas categorias de base nem no City. Então, assim, é um zagueiro agora mesmo para determinados jogos como esse que não pode jogar no Barcelona. Eu adorei a presença de Gavi, Pedri no meio do campo com o Busquets. Particularmente, eu já teria aposentado faz muitos anos o Busquets. Acho que sou a única pessoa seguidora, torcedora do Barcelona que pense, adorei a presença dos dois meninos. E na frente, o Barça colocou o melhor que tem. O Dembélé, que por primeira vez desde que viste a sagrada camisa do Barcelona, vimos dando um sprint de 50 metros para trás para defender. Acho que agora já pode sair, fazer um jogo de homenagem, dar beijinhos para a torcida. O Aubameyang, que o Xavi parece que não dá que está louco para tirar ele, porque o time não está jogando para ele, e o Ferran Torres, que fez um jogo mediano. Então, assim, e as mudanças de Xavi foram terríveis no segundo tempo. Ele acabou com o time. Kim, a impressão que eu tenho é que não vai sobrar tanto para o Xavi, porque, pelo menos nesse momento inicial, não vai sobrar. Por causa disso aqui, ó. Eu acho que o que vai ficar para a história, o Barça tem dado alguns vexames, né? Aquela virada da Roma em 2018, a virada do Liverpool em 2019, enfim, tem dado alguns vexames, os 8-2. A Juventus, o Bayern Munique. Então, tem dado alguns vexames, mas o vexame maior ontem, que vai ficar para a história, não é o esportivo, é o do fato de 30 mil alemães terem ocupado
as arquibancadas do Camp Nou. 30 mil ou talvez mais, porque os vídeos que me passaram quando terminaram um jogo de colegas jornalistas na tribuna de imprensa é brutal. O gol sul, a parte sul do estádio, é brutal a presença de torcedores alemães. Eu, particularmente, acho se você tem 75 mil torcedores assistindo o jogo e 35 mil são alemães, significa que só 40 mil torcedores do Barcelona compareceram. O problema é a torcida do Barcelona. Essa situação e venderam, e muitos venderam ingressos para alemães. Venderam, porque as cadeiras lá, a cadeira cativa é da pessoa, não do humano, a vida toda. No começo dessa temporada, aproximadamente entre 20 mil e 30 mil sócios não renovaram a cadeira, pediram excedência, por dois motivos. Estavam hiper chateados com a diretoria, porque João Laporta se elegeu presidente falando que o Messi ficaria e o Messi saiu, em um verão de lá muito conturbado. Então, assim, muito sócio ficou chateadíssimo porque via que o time era uma draga. E a pandemia, e a grana. E depois, segundo tema, pessoas trabalhadoras que, obviamente, viram que o time seria uma temporada de transição e falaram, olha, essa grana eu vou usar para minhas coisas. Mas, Kim, explique rapidamente. O que significa não ter renovado a cadeira? Ficou congelada? Elas ficou congelada que o ano que vem pode ser dele. O clube aí precisa de fato gerir. O clube começou a gerir. Se agora o clube deixou por um ano 30 mil sócios ali não pagarem nesse ano a cadeira, tem fila, a cadeira. Né? Portanto, em qualquer jogo, individualmente, tem 30 mil ingressos que o Barça coloca à venda. O que aconteceu dessa vez. Então só para explicar para o nosso público aqui brasileiro, né? Você tem lá 100 mil lugares no Camp Nou, geralmente esses 100 mil lugares já tem dono. Né? Aproximadamente são uns 90 mil. 90 mil tem dono, né? E alguns ingressos são colocados à venda antes dos jogos. Nesse ano, essa quantidade de ingressos, em vez de serem 5, 10 mil, foram mais ou menos 30 mil ao longo da temporada. E depois tem um programa que se chama Cadeira Livre em português, Sallent Lliure em catalão, que é assim, o sócio sabe que vai estar viajando porque é Páscoa. Ele coloca no sistema e o clube, o que vendia, uma parte era para o clube, outra para o torcedor, que esse dinheiro abate no ano que vem. O que aconteceu? O Barça suspendeu, porque tinha 30 mil na mão dele. O que aconteceu no jogo de ontem? O Barcelona, muitos dos ingressos acabaram em agências de viagem internacional, que se chama tour operadores. Ou seja, pessoas que eram de Frankfurt iam na agência de viagens Frankfurt lá. Eu quero passagem, hotel e ingresso para o jogo. Fazia um pacote, pagavam. Quer dizer, o Barça deixou esses 30 mil ingressos na mão de agências e essas agências venderam, e o Barça não informou. Só que venderam para alemães. Não informou. O Barça ganhou 3 milhões de euros ontem com ganhou isso. Bastante dinheiro. Outro tema é que, individualmente, como funciona? Vou te falar como funciona porque eu sei. Sei por amigos brasileiros. Amigos brasileiros foram no hotel em Barcelona. Olha, você quer ir no jogo do Barça? Sim. Quanto custa? 100 euros. Aparecem a carteirinha de sócios, de 2 sócios. Eles vão no jogo, pagam os 100 euros na pessoa do hotel e a pessoa do hotel divide a grana com a pessoa que é propriamente o dono da carteirinha. Ontem, centenares de sócios do Barcelona fizeram isso. Então, quer dizer, rolou uma tempestade perfeita. Mercado negro. Primeiro, um time alemão que nunca joga competição europeia, tendo a oportunidade de jogar na Europa, e a torcida comprou essa ideia, a torcida lá do Eintracht. Não. Júlio, em um puta cenário de Europa, como é o Bernabéu, como é o Camp Nou, como é o Wembley. Exato. Tem time alemão que tem na musiquinha, quero jogar contra o Real Madrid e tal. Então, assim, os caras tinham uma chance de ouro, tinham dinheiro, poder de compra, estouro de boiada pós-pandemia, né? Viagens liberadas, então todo mundo querendo fazer esse tipo de coisa. Mercado, o Barcelona com 30 mil ingressos que ficaram no ar nessa temporada, mercado negro e uma torcida. Semana Santa,
e uma torcida que não compra a ideia do time. Quer dizer, foi a tempestade perfeita. Exato, exatamente. Só um detalhe: o jogo que o Fortaleza disputou da Libertadores essa semana contra o River, no Montal de Núñez, tinha um monte de torcedores do Fortaleza que aproveitaram para ir num jogo porque não sabemos eles não sabem quando eles vão voltar. Exato, então é exato. isso. A mesma essa situação. comparação. Edu, para a gente encerrar, bom, deve ter batido muito forte o coração ao ver a arquibancada do Camp Nou toda com camisetas brancas, porque a torcida do Frankfurt podia de vermelho, foi de branco. Foi de branco, uma homenagem. Não, foi lindo, claro que foi bonito. Mas, sinceramente, eu acho que o mais importante aqui é o Barcelona, todo esse hype de se o Barcelona estivesse jogando a Champions League, seria favorito ao título, tal. Temos ouvido muita bobagem nos últimos meses. Eu falei isso. Cá entre nós. Não dá, sério, não dá. É um time em formação, com todas as dificuldades do time em formação, com os aprendizados, com muita vitória, com Luuk de Jong, cruzamentos, tal, não respeitando o DNA do Barcelona. E agora as coisas estão um pouco mais no lugar. Eles vão apertar no final do campeonato, mas a grande dificuldade agora, e eu queria fechar com isso, é a lesão do Pedri, que ainda que parece mais grave do que parece no primeiro momento, e que é o jogador-chave do clube, do ponto de vista ofensivo, do ponto de vista de criatividade, do ponto de vista... já falamos aqui que tem tudo que um jogador teria que ter na idade dele para ser uma lenda. Então, esse é um motivo de preocupação para o final da temporada, porque falaremos disso em outro vídeo amanhã, aqui no sábado. Sábado, promessa então. Vamos falar sobre a lesão do Pedri e o futuro do Barcelona. Por enquanto é isso. Valeu, meninos. Kim, obrigado. Minhas condolências. Um abraço.